mais para os 20. Então, podemos, não é? Boa tarde a todos. Está toda a gente a ouvir-me bem, não é? Bom, então vamos começar estas intervenções. Eu gostava de apresentar os intervenientes, mas não vou demorar muito tempo com isso. Temos a doutora Maria Luísa Ribeiro Ferreira primeiro, penso que todos estão a par, enfim, da carreira profissional, do percurso profissional. Também o Miguel Valde Almeida, que falará de seguida, e temos também o gosto de ter connosco a Conchita Wurst, que também partilhará o testemunho dela, enfim, a experiência dela nesta questão dos direitos individuais. Portanto, doutora Luísa, peço-lhe, por favor, que prefere falar de pé, não é? Então, muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Viriato Cermenho Marques, meu querido colega e amigo, pelo facto de me ter convidado, e também à Fundação Gulbenkian por acolher este colóquio tão importante sobre os direitos humanos. Muito obrigada também por aceitar aqui as minhas limitações. Miguel Valde Almeida, vamos então, segue-se. Parece que vamos falar do conflito entre direitos, que afinal são todos, mas parece que há conflitos entre os direitos LGBT e os direitos humanos. É disso? Okay. Para onde quiser. Devo estar mesmo? Sim, sim. Então vá. Boa tarde a todas e a todos e obrigado pelo convite. Como o tempo não é muito e também para não atropelar as tradutoras ou os tradutores simultâneos, eu vou ler partes do que tinha aqui preparado e improvisar pelo meio e depois, se for necessário, faço um wrap-up. Não tenho PowerPoint, não. Obrigada, Miguel Valde Almeida. Eu sinto um bocadinho refém de bons oradores a quem eu tenho de tirar a palavra por causa do tempo. Conchita, it's our turn now. When you became Conchita, were you ready for the reactions? Well, before I answer that question, I just wanted to say that I really feel very honored and thankful to be amongst all those incredible people that could listen to you for hours, because what you're doing is very important and essential, and what I do is just pop music. So thank you. Which is essential. Thank you for having me. To answer that question, for me, I grew up in a very conservative town in Austria. I was lucky because I was always surrounded by people who loved me, my family and my friends. So I always had the opportunity to be who I am, I wanted to be. That makes all the difference. Sorry? That makes all the difference. Definitely. To me, definitely. Because I had the opportunity to be a gay boy and decide to become a glamorous woman on stage. You know, I'm a drag artist. I never thought about being a woman because I really love to be a man. But on stage, it just felt more natural to me and more fun at the end of the day. So when I decided to be a bearded lady, which was more or less an accident, or because I'm lazy and I don't want it to shave, I found out very quickly that this vision is way more than just my laziness. And
what I wanted to say in the first place. I have the opportunity to reach many, many people, especially young people, through one interview, one camera. And if they think that when the bearded lady is on TV, that I could be accepted as well, then this will be the greatest gift to me ever. And so, no, I did not know what this could be. But now I feel, to me and myself, I have the opportunity to say something. At least, you know, my opinion is just worth 5 cents. But I'm more than happy to share it with everyone who wants to hear it. Okay, so when did you understand the meaning of the word discrimination? Well, that's hard to say, because I think it was at the age around 10, 11-ish, something like that. Till that day, I really, you know, there was nothing wrong about being a boy running around in a dress or in a skirt or dress up like a girl, and all my friends and all those kids surrounding me wouldn't have a problem with that neither. But, you know, once you become older, become a teenager, you learn about society, you learn about yourself. Everything is changing and everything is overwhelming. So it was the same with me. I learned about myself and I found out, oh, okay, I'm into men, so this is something wrong, right? Because society told me so. I really had a few years that I had to, you know, find myself and understand that it's not me who is the mistake. It's the opinion of the society when it comes to homosexual people. So once I found out that, nothing could ever hurt me, if I'm honest. But in that case, in that amount of time, it was really a tough situation for me. You know, I don't want to complain. There are stories out there, they're way worse than mine. But it was tough, and it was a tough time to get through this. But as I said before, with the support of my family and my friends, it was really quite okay to take. So you became aware of the situation of so many people, not only in your town probably, but around the world. Miguel was talking about some places where you probably wouldn't dare to go. Exactly. Or, you know, I met many LGBTIQ activists, Kasha Jacqueline from Uganda, and this was a story that just blew my mind, because I live a privileged life. We in Middle Europe, as an LGBTIQ community, we do live a privileged life. Of course, there are many things we have to, you know, work on and hopefully become better. But in the case of Kasha, it was just, she told me, you know, I wake up in the morning and I don't know if I will be alive till the end of the day. And this is something that strokes me deeply, because, you know, it's, for me, it's just so far away and I could not understand. And this was a situation where I thought, well, yes, I'm doing pop music and there's, you know, not that huge of an importance what I do, but at least I can do a little bit, or try to do a little bit, and speak up my mind and you know, talk to people who would normally, you know, avoid talking to me. But thanks to television, sometimes people are in a panel with me and they have to answer my questions. But you are aware that when you speak, probably a lot of people don't hear what you're saying. They just look at you, and the first impression they have, it's the way you look, not the way you are or what you're saying. That's and that's why I'm speaking so long and repeating myself over and over again, so that people can process it all. You know, to me, it's not that distracting anymore. You know, it's just a wig and some lashes, But yeah, I'm aware of the fact that, of course, I saw it like every time I see it when I appear somewhere. Even though I'm invited by someone, there are always people who don't expect me to be there or don't expect to see a bearded lady today. So I always can read in their faces, what can I say, like a little bit of overwhelming how to react, what to think. But I love that. I love this little time of confusing people, because everything gets shaked up, you know, and they have to rethink and reset. And this is what I love, because
if you do so more often in a day, you will find so many new perspectives. And if you open up your mind, you can see the whole beauty in the world. And I know it sounds so cliche and so cheesy, but it is like that. You know, just try to step back for a minute and try to focus on somebody else but yourself. Does it happen to you? People come to you and say, oh, I thought something about you, but now that I'm talking with you, I realize Yeah. that there's something different. Yeah. Does that happen? Many people said, oh, you're not stupid. Well, I wouldn't sign that, but in some cases I have apparently something necessary to say. But yeah, people come up to me and you know, this is I love that. People ask me if it bothers me, but it does not, because I think everyone can change their mind, right? Everyone, for example, I won Eurovision. Before that, many Austrians couldn't care less about me. But during that amount of time, you need to understand that on Austrian television, there was nothing but me, nothing. And on the streets, everywhere you would go, you see a bearded lady, and even it bothered me. But anyhow, and I think that was, and then I won, and obviously people were, you know, excited and proud and enthusiastic, and many people changed their mind. And it does not bother me because they are allowed to change their mind. I'm changing my mind constantly. And I think that's a good thing, just growing into the best version of yourself. And if some people understood what I wanted to say and what I do, great. They just took a bit more time than somebody else would. You weren't sure that you were going to win the festival, the Eurovision Song Festival, but more than that, if I may use this expression, more than that, you became an icon, a symbol. A lot of people saw behind your talent and believed in your capacity of changing a little bit of the world. You weren't expecting that, no. Or were you? Well, they're seeing way more than I do in myself. But, you know, it's an honor, definitely. It's hard for me to take explanations like an icon or a spokesperson or whatever, because I never said I am. You know, I'm just happen to be a member of the LGBTIQ community. So it's close to my heart to speak about those issues. But for me, a perfect world would be where we don't have to talk about sexual orientation, the color of your skin, your religious beliefs. You know, don't get me wrong, I embrace myself, and to me, my sexual orientation is very important, but it's not important when it comes to society. Because we are all basically the same and also different. Another cliche, I'm sorry about that. But it is just the way it is. And yes, I speak up for my community, but there are so many other issues that are bothering me as well. And I'm not even, for example, does it bother you, the word community? Well, no, not really. Oh, no. you're... What? I won't go into that. What? No, not really. No, because in a way, if we are all equal, exactly. I suppose we should not use that word when referring to ourselves, right? Totally agree. And I'm being provocative. Totally agree. And this is always the situation where I find myself, you know, that's why I say I'm not a spokesperson, I'm not a role model, because I have to learn so many things. I have to set up, okay, now, as you said, I'm saying community, so I'm excluding automatically somebody else. But this is, on the other hand, it's so stupid. But, you know, these are all those questions we have to answer at some point. I'm so lucky that I don't have to answer them. You know, it's just things that are in my mind as well. Where does the prejudice comes from? In general? Or when it comes to my persona? No, in general, to LGBT people, well, that, or in considering general, we're too talking many about things them. are not referred to as normal. I hate that word, by the way. And I said it again. Well, I think, to me, respect and freedom is linked to knowledge. And we have to educate people. You know, I can tell you my story and you will understand me better. You will tell me yours and I will understand you better. As simple as it is. We just need to have the time and the patience to listen to one each other. And so this is, I think,
one of the main reasons why prejudice is existing, because we avoid to listen. And we don't want to hear about things because we have our preset done, you know. We see, for example, a drag queen and we think, oh yeah, she is like, you know, obviously gay and wants to be a woman, allegedly, or just stupid, you know, because I know many straight men dressing up as a woman, you know, and performing on stage. So all those things, and that I have to deal with myself every day. But you know, and I think if you see it, and if you see the little mistake you made in this situation and go one step back and try to figure it out, then you grew a little. Did anyone interfere or try to interfere in your sexual orientation? No, not really. Not interfere, but for example, for my parents, it was a tough time when I said that I'm gay. You know, I had several years to figure it out and to, you know, to accept myself, who I am, and I expected my parents to get it in a second. You know, that was not fair. So again, you have to be patient, and at the end, it figured out very well. But no, nobody really said to me things like, you have to change, or you need to go see the doctor, or stupid things like that. Well, you know, there are people who would, you know, recommend that, and I heard that before, and there's always jaw-dropping because I really don't know what to say. Because they mean it, you know, and that's as stupid as it can get. I'm sorry about that. I don't know if I may say that you are in Lisbon with your grandmother. Am I allowed to talk about that? Well, okay. I've said it. I'm sorry. But since she's from a different generation, you say that she was the one that between you and your parents could put some sense and some made everybody calm down when you were discussing who you were. And I have to be completely honest. I don't know if my grandmother would be the same person without growing up by the sea here in Lisbon. Because I think that people, or this is what I experienced, people living by the sea are open-minded. No, listen, because over centuries and centuries, this is what I get, over centuries and centuries, you are used to have foreign people come to your land, doing whatever, business, whatever, and it's an exchange of cultural experiences about people, basically, and stories. So I think that really changed her mindset, because she was the only one amongst all her brothers and sisters who would think that way. And this special story about my coming out, so my parents were really overwhelmed and dramatic as they could be, and you myself. Were dramatic too? Well, of course. Because, you know, they would not understand, and I would not understand why they don't understand. So we had a fight and an argument, and that was the moment when my fabulous grandmother stepped in, took me by the hand and said, "We are going," and then turned around to my parents and said, "And you calm down." And this is what she did. And this is why she's so amazing, because she just sees it as it is. You know, she's not making a big deal out of it. And this is what I truly learned from her. Yeah. You get to know a lot of stories of people who suffer a lot for who they are. And more nowadays than before you became Conchita, before you won the Eurovision Song Festival. So you are a richer person because of what happened to you? Well, it is, on the one hand, it's really beautiful that people think that my opinion is relevant enough to help them in any kind of way. But on the other hand, it's you know, it's scary, because sometimes you really feel responsibility. What are you going to say now? When I don't know, a 14-year-old boy comes to you with tears in his eyes and just wants to have his picture taken and tells you in one breath that he wanted to commit suicide a year ago because of who he is. And then you stand there and you don't really know what to say. And I think that I'm so stupid, but I really go back to what my parents told me, that it sounds so easy, but you have to believe that love will find you. My mother always told me, you know, just because we are your parents, we don't need to be your best friends. I'm in the lucky situation that this happened. But
I believe in the fact that there are people, certain people on this planet, they are meant to be with you on your way. And love will find you will never be alone. And it is tough to lose people, to lose friends because of what you do. I mean, it's obviously not that tragic, but I lost friends as well just by winning something like a singing competition, you know, because things are changing, and that's a very small thing. And then the big thing of just being rejected because of who you are, you just have to believe that it will get better and that people will find you, you know. I think we still have more minutes, and I'm going back to that when Miguel Valde-Almeida was talking about what happens in Russia nowadays, and recently when you won the festival again, they decided to put themselves on your way. So a lot of men came and shaved their beard, and even worse than that. That bothered you, or? Well, I really have to separate, because if it's just about me, I couldn't care less. No, if I'm honest, I thought, oh my God, I'm so relevant in their life that they changed something because of me. You're welcome. You know, because it's so stupid. You know, if they really would not care, and if they really would try to avoid me that much, then I would not shave my face because she got a beard. I mean, if he looks better now, then yeah, you're welcome. But you know what I mean? That's what I thought. If I'm so relevant, and if they're so scared that I could change anything, and that's a spoiler, I'm just a drag queen, and I can't really change anything, then actually, I feel the need to say thank you. But you are a pop singer, so you have talent, so that they might confuse your talent with the way you look. Yeah. So doesn't that bother you? Well, that's the old stories with the arts, right? So if it's your taste, it's your taste. If not, it's not. So that's a whole different story. If they don't like my voice or my music, they would not like it with lashes or without, I think, you know, so this is really not something that I would think about. Yeah. If you told, while you're speaking, you said some things that you could say to haters in general, but if you had the possibility of saying some words to the haters, what would you say? Oh, well, if I get in a situation where I have to talk to people who really are not interested in what I do, because I think basically that's a waste of time for both sides. So let's play that through. If we are in the situation, we have to talk each other and we really don't want to. I would ask many, many questions. And I know that I will reach a certain point where they don't have an answer. So we need to work very hard to globalize dignity. Yeah. Is that right? Definitely. But, you know, I won't get tired. As I said, my work is not that important like work of you, for example, but I won't get tired, and I will bother people a lot with my unasked opinion. Okay, thank you. I think we got... No, we still have some minutes, but I think I probably save them to the audience now. Portanto... Obrigada, Conchita. E não sei se já há quem queira colocar questões aqui a este painel tão rico. E se calhar não tão variado assim. Se calhar estivemos todos a falar do mesmo, não, Miguel? Se calhar estivemos todos a... Não, sim, já que ninguém se colocou, eu começo... Já está. Então vamos passar, por favor. Muito boa tarde a todos os intervenientes. O meu nome é Natasha Melo. Eu, mais do que uma pergunta, acho que tenho que fazer um comentário, e não sei se terá algum valor, mas perante aquilo que a Conchita disse, eu acho que, se calhar, de facto, os portugueses não são
tão mente fechada como muita gente espera. Porque eu sou amiga de gays há mais de 21 anos. Houve um longo caminho, e nós sabemos disso, mas hoje em dia, cada vez mais para as gerações mais novas, se torna uma coisa comum. Porque é comum. Porque o amor é isso mesmo. O amor, como diz a Conchita, é universal. Acima de tudo, o que me faz alguma confusão, e isto é apenas uma intervenção realmente, é que nós estejamos aqui a falar de direitos humanos e que tenhamos que incluir esta questão nos direitos humanos. Isto de facto é muito grave. No dia em que nós não tivermos que falar disto, nem tiver que haver manifestações em lado nenhum, nem tiver que haver uma comunidade, nesse dia nós definitivamente seremos melhores pessoas. E é nisto que eu acredito. Portanto, gostaria de dar os parabéns aos intervenientes e, de facto, gostaria de fazer este comentário. Obrigada. Muito obrigada. Bem, é um comentário que também pode levar a um comentário do nosso painel, mas já agora há mais gente também para falar. Por favor, aqui à frente, sim. Faça favor. Depois foi aqui, não é? Não estou perdida. Muito obrigado. Vasco Malta e trabalho na Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. Eu só queria fazer um breve comentário. Primeiro, os parabéns a todos os intervenientes. Segundo, eu queria, de facto, houve aqui uma perspectiva mais mundial sobre a questão. Muito obrigado pelo input, principalmente do professor Miguel, relativamente às questões da Uganda, da Rússia. Eu queria só salientar um pequeno facto que também é importante, porque os últimos estudos sobre as questões LGBT, nomeadamente um estudo que foi publicado pela Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, ressalva ainda que existem, em média, 46% de vítimas de discriminação na área LGBT que não apresentam queixas junto das autoridades a quem o deviam fazer. 46% em média, e não um número bastante elevado. E queria, de fundo, salientar esse facto, porque, de facto, ainda há, a nível dos Estados-membros, e mesmo a nível da União Europeia, um trabalho muito grande que ainda precisa de ser desenvolvido, no sentido de, pelo menos, fazer confortável as vítimas de discriminação em apresentar as suas queixas junto de quem de direito, para de forma que possam garantir que os seus direitos sejam respeitados. Era essa a perspectiva. E a segunda, que eu tive a oportunidade de fazer de manhã, e peço desculpa por insistir nesse ponto, mas estamos a sentir neste momento uma viragem na Europa muito significativa, e era uma pergunta muito específica para a Conchita. Como sabe, a Conchita vive na Áustria, eu também vivo na Áustria, e neste momento temos a liderar as sondagens para o próximo presidente da Áustria, um líder da extrema-direita, anti-europeísta, com uma política assente numa base anti-imigração. E eu queria perceber um pouco como é a Conchita, que de facto é uma figura pública, como ela disse muito bem, que é visível em todo lado na Áustria, como ela vê essa mudança no paradigma político na Áustria e como isso pode de alguma forma afetar mesmo as áreas das minorias, como por exemplo a área da LGBT. Muito obrigado. Obrigada. Conchita, do you want to answer? Oh, yes. Well, first of all, obviously, that's not an election that I wanted to happen like this. But at the end of the day, it's a public one, so Austria decided so far. We will have another round going on, so we will see how that ends up. But, of course, I thought that through and what that could mean to especially the LGBTIQ community when we have a right-wing president. I have to believe in the fact that we can keep up everything we reached so far. I have to believe in that because otherwise it would get depressing, and I hate to be depressed. And, I don't know. I'm, at the end of the day, unfortunately not that powerful to change anything. I just can, tell everyone to vote and vote for what you think is right. And I don't, as I said before, I don't want to exclude anybody. So I believe in a president who is at least trying to give everything he's got to create, in that case, a better version of Austria. And if it would be the right-winged one, I expect him to do so as well. Ok, so temos mais uma pessoa para intervir. Thank you. That was wonderful. I do want to ask Miguel and actually Conchita, not the exact same question, but the question goes into itself. You mentioned pinkwashing, and you used it in a sense that's a little different from what I know. I hate to be egocentric, but in Israel we call pinkwashing Israel's use of its very
tolerant society for some reason. Its attitude towards LGBTs. In fact, the gay community in Israel, people do say that Tel Aviv is the best place to be gay in the world, and I know it is actually. Still, we blame Israel for using that as a fig leaf, as showing that we are a tolerant society when we're not. Now, Israel in 1998, I'm sure you know, the Eurovision was won by Dana International, who was an Israeli transgender. Dana used to be Yaron Cohen, and now she is Sharon Cohen. And in Israel, it was protested and then made much of as how proud we are that we won the Eurovision. This is almost 20 years ago or 18 years ago. But what's really interesting for me is within the gay community, the question and the debate of whether we should or shouldn't be political. And there are two groups. One is called the Pinkies, the other are the Blackies. The Pinks are the ones who insist on only LGBT rights, on fighting only for LGBT rights. That is who we are, and that's what we want to fight for. And the Black, who call themselves Black Sheep, which is in Hebrew the same word as black laundry, so there's an interesting play there. The Blacks, who always wear black in the big pride parade, say that discriminated against people have to show solidarity, and that's why we have to be political in every aspect, not just in the uniquely LGBT fight, but rather for Palestinian or any other fights. So it's an internal political fight, which some people are saying should not be political. So I know I've put in the whole pinkwashing thing in there, but I wonder, I'd love to hear from you about that. Sim. Miguel. Okay. Well, I'll do it in English then. It's probably easier, more direct to you. Yeah, I mean, there's a specific... actually, the word was branded by an academic from Berkeley, right? In her research, I always forget the names, but in her research about homonationalism and pinkwashing in Israel, as part of hasbara, you know, of the whole, the sort of propaganda to the outside world. Yes, that's true. But the way I use the expression is I don't like it to be restricted to the academic politics of criticism of the Israeli-Palestinian situation, okay? I like to take it away from that and actually see how forms of homonationalism and pinkwashing can happen in many other places for many other reasons too. And at the end of the day, let it come. I don't care if it means rights. It's okay. They can. You know. I wouldn't care less if the Portuguese Republic, my country, the one I'm a citizen of, would make a huge propaganda about how we have one of the highest and most progressive set of pro-LGBT laws in the world right now. Yeah, let them use it. That may have a good effect, and they could be pinkwashing the levels of poverty and social inequality that we have. That's fine with me. But yes, what I said there is that we also have to be careful about how our fight for gender and sexual equality not be co-opted in a discourse of clash of civilizations and become a tool of a new kind of imperialist kind of thinking. We have to be careful about that. I just wanted, I don't know if there was something else, but I wanted to say something about what you said that I think it's really, I want to make that point. I think that the two most important tools in consciousness raising in issues like ours is actually knowledge, like you said, but it's also what you do. In the sense that I think that popular culture, media representations, the coming out of public figures, of actors and actresses, of singers, of the exposure, the visibility of LGBT lives in a community that's not really a community, and you were right about that.
It's a community of positions of discrimination. It's a community of positions of discrimination. It's not an ethnic community or an identitary community. And I think that's an incredibly important job. I think it's actually the same, and this is not false modesty. I mean, I think it's actually the same. There's knowledge and academic knowledge and thought and that must be connected with social movements, but then you also need the role of people who actually make things visible, you know, and make things visible and felt through creativity. And music is probably, you know, it's powerful. Yeah, it makes the bourgeois and the rebel come together, right? And so it's really what we need in terms of it's like two soldiers in the same fight, and I really, really think it's the same thing, and there's no hierarchy there. Yeah. So. Okay. Do you want to say something, Conchita, or shall we listen to another person? I don't know. Well, you decide. I just wanted to say that the question whether you be political about it or not, at the end of the day, I'm more than just a gay person. I have political interests. You know, it's not, of course, as I said before, it's important for me as a human being and for my character, but I'm more than that. I have other opinions who would, you know, I would probably have whether I'm straight or gay. So, you know, being political for me or being interested in political things, I think it is important. I don't say that you have to, you know, be an activist just because you're gay. Ok. Havia alguém ali daquele lado, exatamente. Sim. Aqui à frente também. Era cá em baixo e era aqui. Eu já vi. Aqui em baixo não sei. Hello. Yes. Hello, my name is Mar. I work in human rights and humanitarian affairs. I have a question. I have many answers to my question, but I would like to hear your thoughts on it. Yesterday, Conchita... Hello. Sorry. I was saying that I have many answers to my question, but I would like to hear your thoughts about it. Conchita yesterday told me that she was just being herself. My question is, in the spirit of globalizing dignity, either we're Muslims, either we're gay, we're fat or vegetarian, why is it so hard for us to accept that each and every one of us has the right to just be ourselves? Thank you. Okay. Go Well, ahead. I think that was on everyone, right? Wasn't it? Não, mas é verdade. Já que a doutora Luísa está aqui mais calada, de facto, quando ainda agora dizia que se calhar estivemos todos a falar do mesmo, eu ouvia, e aquilo que retirei das suas palavras, e provavelmente toda a gente também retirou, é que isto se trata sempre da imposição, da sobreposição de alguém perante o outro. É verdade, e penso que naquilo que nós estamos completamente de acordo é na defesa dos direitos humanos enquanto transversais, digamos, que ultrapassam culturas, que ultrapassam grupos, que ultrapassam ideologias, mas que há uma base comum pelo facto de nós sermos seres humanos e que deverá ser respeitada. E nisso podemos sempre entender e podemos sempre aceitar o outro na sua diferença, e é importante que seja diferente, até porque seria uma chatice se fôssemos todos iguais, mas não é? Mas porquê é que isso não acontece? Que eu acho que era essa a pergunta, a última pergunta era, porquê é que temos tanta dificuldade em... Eu penso que os estereótipos pesam muito, não é? Nós somos educados numa determinada civilização, num determinado contexto, e isso marca-nos, não é? A educação é a chave. Ou uma das grandes? Penso que a educação é essencial, não é? Mas penso que também nós próprios vamos mudando e vamos aprendendo com a própria vida, com as pessoas com que contactamos, etc. Pronto, eu até penso que antes de conhecer a Conchita aqui, eu não pensava a mesma coisa dela, não é? Portanto, até digamos, uma situação como esta, que é perfeitamente esporádica... Até posso usar a expressão, até uma pessoa tão desempoeirada como a doutora Luísa ficou agora um bocadinho surpreendida, não estava à espera do discurso. Não fiquei nada surpreendida com o facto da Conchita existir, tal como é, da opção que fez, etc. Mas aquilo que disse...
acho que foi também extremamente educativo, quer dizer... Tornou-nos mais próximos, é isso? É verdade, e acho que nós aprendemos todos os dias, portanto, sem dúvida que há coisas que nos marcam e há coisas também que nós não podemos deitar para trás, porque fazem parte da nossa personalidade, daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, mas há coisas que nos abrem para a diferença e isso penso que é extremamente importante, não é? Mais alguém? Sim. Havia aqui mais alguém à frente. Exatamente. Desculpe, já vou assim, que já percebi. Faz favor. Olá, boa tarde. Muito obrigada por todas as apresentações. Meu nome é Simone Andrade, eu trabalho com Educação e Direitos Humanos há já algum tempo. E eu, mais do que uma pergunta, tive muitas perguntas e tive assim uma trovoada de perguntas ou de questionamentos com a apresentação da professora Maria Luísa Ribeiro. E vou-lhe ser muito sincera, digo já desde o princípio. Logo no princípio da sua apresentação, eu posso usar um bocadinho de tempo, logo no princípio da sua apresentação, o facto de dizer que a identidade feminina está em construção, a mim, como mulher, não me soa bem. Porque acho que denota desde o princípio uma certa fragilidade da condição humana e neste binómio masculino-feminino, como se já houvesse uma superioridade implícita que a identidade feminina está sempre em busca com relação a outra que já está pré-determinada. Queria partilhar isto consigo, porque senti-me assim um bocadinho confundida em muitas alturas, porque depois também fala de um conflito entre a autonomia das culturas e a autonomia feminina. E que para haver uma autonomia feminina tem que haver uma libertação da mulher da cultura. E eu aí ponho-me um bocadinho em questão, mas afinal do que é que estamos a falar quando estamos a falar de cultura? Ou seja, é uma coisa que nós adquirimos, isto é um conceito muito complicado, mas é uma coisa que nós adquirimos e temos que aceitar, ou somos partícipes de uma construção de algo que está constantemente em evolução e que cabe a nós também fazer essa cultura evoluir. Ou seja, eu tenho que me separar dela para ser quem sou ou eu faço parte da alteração constante dessa cultura. E depois também me falou, há que educar as mulheres. Há que educar as mulheres. E isso a mim também me fez alguma confusão, porque não há que educar as mulheres, porque as mulheres não são as únicas responsáveis por esta situação. E muitas das vezes, quando falamos em educação para a igualdade de género, esquecemos muito dos homens. E se não incluímos os homens numa educação para a igualdade de género, essa igualdade e essa compreensão nunca será completa, porque, no fundo, ou seja, somos todos partes da mesma sociedade e do mesmo problema. Por fim, queria... Já vai para a quarta pergunta. Peço desculpa, mas com relação ao véu, eu tenho uma certa problemática também com relação ao véu, porque para mim, banir o véu é a mesma coisa que impô-lo. Ou seja, é outra coisa que vem do exterior. Quem sou eu para banir quando eu estou a tentar dizer que não concordo com uma interdição? Ou seja, estou sempre a impor da mesma maneira. Eu acho que isto passa tudo por uma escolha livre. Ou seja, a pessoa é que tem que ter condições para, em liberdade, escolher se quer ou não quer pôr o véu, se quer ou não pôr o crucifixo. Desculpa, e só para acabar, mesmo o termo globalizing dignity, para mim, causa-me alguma confusão. Porque a dignidade não é global, a dignidade é individual. E eu acho que eu tenho é que respeitar a dignidade de cada um na sua individualidade e não globalizar um conceito de dignidade. Muito obrigada. Desculpa se tomei muito tempo. Bem, vou ver se a dignidade for global, a individualidade está garantida. Bem, mas eu não tenho nada que dizer, porque tenho aqui a doutora Luísa, que está aqui cheia de questões. Não, relativamente à construção da identidade feminina, eu disse-o como poderia ter dito em relação à identidade masculina, ou seja, a identidade é uma questão em aberto. Eu não posso dizer que há uma identidade fixa. Não acredito que haja essências fixas, não é? Como tal, esta ideia de que nós vamos aprendendo e que nós nos vamos construindo, sendo homens, sendo mulheres, etc., não tem a ver especificamente com uma identidade feminina. Se eu passei essa ideia não era de todo aquilo que eu pensava. Relativamente à relação entre cultura e identidade feminina, digamos, entre aspas, penso que há culturas em que a mulher é
deliberadamente, é realmente desvalorizada, é um ser que é inferior. Isso não o podemos negar, embora possa haver todo um acolhimento dentro da cultura relativamente a quem aceita essas imposições. Mas penso que, para além dos valores culturais, há outros valores, são os tais valores transversais, essa tal dignidade da pessoa humana, que não pode admitir que haja gente de segunda. E, por exemplo, uma pessoa que não tem o direito de ir estudar, uma pessoa que não tem o direito de escolher o seu parceiro sexual, uma pessoa que é obrigada a suportar determinados ritos, e estou a pensar, por exemplo, no caso mais chocante, que é, por exemplo, da mutilação genital, eu penso que isso não é de todo de aceitar, seja em que cultura for. Por mais que nós valorizemos os valores culturais, há coisas que nós temos que combater. Não pelo facto de pensarmos que o Ocidente é melhor ou que tem mais valores, etc., mas porque, em nome da dignidade humana, não podemos aceitar certas coisas. Relativamente à questão do véu, quando me disse é importante que haja uma escolha livre. É claro, mas é preciso que haja condições para que essa escolha seja livre. Eu gostava, claro que é utópico, não é? Mas que, por exemplo, as adolescentes que vão para a escola com véu, no sítio onde vão, pudesse haver uma votação, se elas, sem se sentirem manipuladas, coagidas, etc., se elas escolheriam realmente ir com véu. E eu estou firmemente convencida que não escolheriam. Aliás, nós sabemos, muitas vezes, por exemplo, quando gente do Ocidente vem cá estou a pensar, por exemplo, no caso muito concreto dos Emirados Árabes, não é? Em que as pessoas vêm para cá, vestem-se à ocidental, etc., e depois, na altura que vão a passar para chegar aos seus países de origem, põem outra vez véus, burcas, etc., quer dizer, descem do avião com toda aquela, digamos, com aquele aparato que é imposto, não é? Porque as pessoas não são livres de não o usar. É isso que eu realmente ponho em causa. Rapidamente, queria acrescentar alguma coisa aqui? Sim, então se faz favor, porque gostava de ainda passar a voz. Tenho a consciência que é controverso e que esta relação com a cultura não é uma relação pacífica. E não se esgota, Foi por isso que eu me senti um bocado coartada quando não pude desenvolver o meu pensamento. Mas pronto, vá. Diga, Miguel. Eu queria só dar uma opinião um pouco diferente, porque nós só conseguimos fazer com que os direitos humanos sejam universais se largarmos o relativismo cultural que vê a cultura como uma coisa unificada e passarmos a usar um outro tipo de relativismo que percebe a complexidade e a dinâmica contraditória dentro de qualquer sociedade e que inclui o que a gente podia chamar, se quisesse, várias culturas a jogar ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu falar do Uganda, no Uganda há os indivíduos que estão no governo e que querem matar as pessoas LGBT, mas há os ativistas LGBT que obviamente não querem ser mortos. Estas pessoas estão a viver, se quiser, em culturas diferentes. Mas estão a viver na mesma cultura ugandesa e africana. E ao mesmo tempo haverá pessoas que querem que isso seja feito através de uma forma mais africana de gerir os direitos humanos e outras que querem que seja de uma forma mais internacional e outras de uma forma mais sei lá o quê. Pode-se dizer que estão em culturas diferentes. Ou seja, o problema é não fixar nem essencializar o conceito de cultura. Isso permite que a gente depois, quando vai... Porque estas coisas só se resolvem investigando empiricamente. Não é? E aqui estou a defender a minha dama. E eu acho que aí há competências que são da antropologia que não são da filosofia e que não são da engenharia, assim como eu não tenho competências de medicina. E, de facto, nós só percebemos isto, esta complexidade contraditória, dinâmica, completamente diversificada por relações de poder e por posicionamentos muito diferentes do ponto de vista social, que redundam depois em crenças e comportamentos que a gente depois vai chamar cultura só porque dá jeito. Dá jeito, mas a cultura não serve para explicar mais nada. Não é um conceito operativo para mais nada. É uma boa descrição do que é que as pessoas acreditam e fazem em certas condições sociais. E é aí que eu vou ter situações onde a rapariga que vai com, e não é o véu, há várias categorias de cobrimento do corpo, e não são só para as mulheres, são para os homens também, e ninguém fala disso normalmente, mas quando uma determinada rapariga, em Paris, ou seja onde for, coloca o dito véu, uma está a fazer aquilo em função de uma rebeldia pós-moderna, em que ela está
a reclamar identidade religiosa, que já não é a mesma coisa que a identidade religiosa dos pais, e está a fazê-lo para chatear e provocar um falso universalismo republicano francês, que se apresenta como universal, mas é um nacionalismo, percebe? A outra ao lado que põe o véu está a pô-lo porque o pai mandou. A outra está a pôr pela primeira vez, mas depois vai deixar de pôr, ou já pôs em tempos e deixou e está a pôr de novo. Mas a questão Faz que toda a coloca é diferença sempre isso. do que o pai mandou. Minha cara, mas faz a diferença, mas justamente não é uma cultura que está ali em causa. São dinâmicas muito variadas que interseccionam geração, classe social, capital cultural, a questão da imposição não faz questão... diferença, Miguel? A questão da imposição não faz diferença? Claro que faz, mas esse é um critério que se aplica a tudo, A não tudo. é? A tudo. Porque se eu quiser, em última instância, eu digo que a rapariga que recusa o véu com um discurso de libertação secular, eu também posso dizer que aquela decisão não foi tomada em livre consciência. Que foi tomada, por exemplo, pelo convencimento pedagógico de um igualitarismo do Estado ou de um determinado movimento político que chegou ao pé dela. Mas agora entra a filosofia. Mas não, tu não podes. Agora Não. estão a entrar muitas coisas quando nós temos de sair. Essa é que é a parte mais complicada. Central desta coisa, não é dessa maneira. De acordo, mas isso eu estou inteiramente Porque isso de acordo. tem dado desastre atrás de Mas que desastre. uma cultura também se modifica. A cultura não é fixa. Se calhar A temos cultura- mais um bocadinho do que no Mas não coffee podemos break continuar para a falar como se Peço fosse- imensa desculpa. Eu só queria dizer, já agora, Diga, também diga, há mas uma coisa muito que se chama rapidamente. livre-arbítrio. E é isso que está em causa, não é? Com certeza. Porque quando diz que uma põe por rebeldia e a outra põe por isso, há uma que não pode pôr sob pena de ser morta ou apedrejada ou de ir para a prisão. certeza, mas Pronto. eu não ponho- E não isso estou a faz pôr toda a sem diferença. dúvida. Isso faz toda a Com diferença. certeza, mas não Bom, foi isso eu que tu acho disseste. que tenho de terminar, não é? Estão a fazer-me sinais. Quero agradecer, peço imensa desculpa a quem queria intervir e já não vai conseguir. Quero agradecer à nossa... Enfim, a este painel que continua a conversar e peço uma salva de palmas para eles.